Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para resolver o exercício 6 do exame de Max da primeira fase. O exercício 6 é um exercício de estatística, é um exercício fácil, um bocado trabalhoso, mas vamos ver como é que a gente se desenrasca. Ora bem, diz o exercício 6 o seguinte: numa praia frequentada pela Leonor, é possível realizar passeios de gaivota, de canoa ou de barco. Na figura 5, representa-se a informação recolhida junto de 400 pessoas que realizaram cada uma apenas um dos passeios. Ou seja, cada uma das pessoas fez um só passeio. E que tinham idades compreendidas entre os 18 e os 49 anos. Atenção que a figura 5 é composta por estes três gráficos, por assim dizer, e eu decompus a figura 5 e coloquei os gráficos aqui na horizontal. No primeiro tenho o número de pessoas por cada tipo de passeio, no segundo tenho a percentagem de pessoas por tipo de passeio e respectiva duração em horas, e aqui tenho o número de pessoas por classe etária em tipos e tipo de passeio, ok? Em anos e tipo de passeio. Então vamos ver o que é que nós conseguimos fazer com estes três gráficos. Tem aqui os três gráficos e vamos resolver o quê? Uma tabela de frequências para cada um, de forma a que isto esteja certinho. Reparem bem. Gaivota, 200. O 200 fica aqui no fim. Canoa, 120. 120. Barco, 80. Aqui estão os 80. Se eu somar 200, 120 mais 80, 120 mais 80 dá 200, 200 mais 200 dá os nossos 400 que estavam no enunciado. Ok? Agora, vamos pegar nesta tabela de frequências que está aqui, ao fim e ao cabo é uma frequências absolutas. Vamos ver, a gaivota, 50% deles teve uma duração entre 0 e 1 hora. 50% de 200 é 200 vezes 50 a dividir por 100. Ou seja, 100. 25% é metade de 50, portanto metade de 100 é 50 e aqui também é 50. Canoa, como é que a gente calcula? 120 vezes 60 a dividir por 100 dá 72. Bem, 30% é metade de 60. Metade de 72 é 36. E, finalmente, se 120 vezes 10 a dividir por 100, logicamente dá 12. Se nós somarmos estes três valores, dá 120. Finalmente, o barco. Ok, barco. Eu posso pensar também de outra forma. Vamos ver. Eu tenho aqui 80 pessoas, é 100%. E como isto aqui está dividido em valores que são múltiplos de 10, eu quero saber assim, ok, 10 pessoas são quantas? 10 pessoas são 80 a dividir por 10, ou seja, 8. Ou seja, 10% são 8. Então 20% será o dobro de 8, 16. Como 40% é o dobro de 20, então o dobro de 20 é 32. 32 mais 32, 64. 64 mais 16, 80. E isto está correto. Aqui eu vou colocar a soma dos 100 mais os 72 mais os 32 dá 204. 50 mais 36 mais 16, 102. 50 mais 12 mais 32, 94. Vamos fazer a mesma coisa com este gráfico de colunas agrupadas. Ora bem, vou meter a idade e as classes das idades aqui de lado. Gaivota. Gaivota são estes que estão representados com estas risquinhas. Portanto, 80, 80, 24, 16. 80, 80, 24, 16. Finalmente, 28, 57, 27, 8. 28, 57, 27, 8. 22, 25, 25, 8. 22, 25, 25, 8. E agora é calcular os totais e vamos verificar que aqui dá 200, 120, 80. E depois temos aqui 130, 162, 76 e 32. Ok. Com estas tabelas de frequências absolutas,
eu já consigo resolver em princípio qualquer exercício que me coloquem no exame. Vamos verificar. Bem, o exercício 6.1 diz o seguinte: complete o texto seguinte selecionando a opção mais correta para cada espaço. Ok. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção A, B ou C, selecionada a cada espaço correspondente uma e uma só opção. Bem, o número de pessoas que realizaram passeios com duração superior a 2 horas foi duração é esta tabela que está aqui, superior a 2 horas, de 2 a 3 horas, então a opção correta é 94. Opção A. Ok, eu aqui já cliquei uma vez mais e já me apareceu a segunda a opção da 2. Mas vamos analisar. Dos passeios com duração inferior ou igual a 1 hora, o que registrou o maior número de pessoas foi o passeio de, menor ou igual que 1 hora é esta linha. Aquele que tem mais pessoas é o de gaivota, então a opção C. Agora, vamos ver o resto. No que respeita às pessoas que realizaram um passeio de barco, e atenção aqui é importante, um passeio de barco. Bem, se é um passeio de barco, a gente tem que selecionar estas que estão aqui. Ok, já tenho aqui uma nova tabela. Porquê? Eu evidenciei que era um passeio de barco e eu depois verifica-se que a mediana das suas idades pertence à classe. E nós, para calcularmos a mediana, quando a gente tem dados tabelados e as variáveis são contínuas, temos que dizer o quê? Bem, temos que calcular a frequência absoluta acumulada ou a frequência relativa acumulada. Eu, desta vez, resolvi com a frequência absoluta acumulada. O F aqui é maiúsculo, ou seja, diz-me que a frequência é acumulada, do barco. Bem, 22. E a gente copiou primeiro. 22 mais 25, 47. 47 mais 25, 72. 72 mais 8, 80. A mediana é o valor que se encontra ao meio. Bem, tenho 80 elementos. Quais são os valores que se encontram ao meio? Neste caso, como é par, seria o 40 e o 41. Então, até aqui na primeira classe estão 22 elementos. Então, o elemento 40 e o elemento 41 não estão aqui. Até aqui estão 47. Ou seja, então o elemento 40 e o elemento 41 estão dentro desta classe. Então, a classe da mediana vai ser de 26 a 34. Opção B. Ok. Ou depois diz-me o seguinte: e que a percentagem das idades que têm idade inferior a 34 anos é igual a idade inferior a 34 anos são estes 18, 26 e estes 26, 34. Ou seja, serão estes 22 mais estes 25, serão os 47. Bem, então a percentagem vai ser o quê? Casos favoráveis. Idades inferiores a 34 anos são, ou igual a 34 anos, são 47 pessoas. A dividir pelo total, o total são 80. Fazendo as contas, 58, 75, mais uma vez, a opção correta será a opção B. No exercício 6.2, diz o seguinte: de acordo com os dados apresentados na figura 5, e mantendo as classes utilizadas, foi construída uma tabela de frequências relativas acumuladas para a idade das 400 pessoas. Ok, neste caso aqui, já estamos a dizer que a idade é de toda a gente. Qual é o valor da frequência relativa acumulada da classe 2634? Bem, reparem bem, tenho aqui mais uma vez a nossa tabela. Eu já coloquei aqui as frequências absolutas acumuladas. A frequência relativa acumulada é a frequência absoluta acumulada a dividir pelo total. Ou seja, 26, 34, 292 a dividir pelo total, 400. Então o resultado é 0,73. Opção D. Esta foi muito fácil. 6.3. Considere que as idades se distribuem uniformemente em cada uma das classes etárias apresentadas na figura 5. Ok.
às 200 pessoas que realizaram um passeio de gaivota, cujas idades são apresentadas na figura 5, juntou-se um grupo de 24 pessoas, grupo A, todas com a mesma idade, que realizaram o mesmo tipo de passeio. Atenção, às 200 pessoas que realizaram o passeio de gaivota. Nós só vamos considerar as pessoas que fizeram a viagem de gaivota, ok? E todas elas têm a mesma idade, então estima-se que a idade média destas 224 pessoas é de 30 anos. Ora bem, se é de 30 anos, a média das idades das 224 pessoas, bem, eu tenho aqui um probleminha, que é, ok, então o que é que eles querem? A que classe etária das indicadas na figura 5 pertence a idade de cada uma das pessoas do grupo A? Justifica a sua resposta. Como é que nós calculamos a média quando os dados estão tabelados? Quando os dados estão tabelados e a variável é uma variável quantitativa contínua, que é o caso, que é a idade, em que aqui a idade está distribuída em classes, nós temos que fazer uma coisa, e atenção, isto é verdade porque diz ali uniformemente distribuída. Temos que calcular a marca da classe. A marca da classe é o valor que está ao meio destes dois. Ou seja, 18 mais 26 a dividir por 2 dá 22. Também posso pensar assim. Ok, 26 menos 18 são 8. Metade de 8 é 4. 18 mais 4, 22. Bem, eu vou calcular aqui as marcas para todas estas classes e a gente calcula a média fazendo o quê? A gente calcula a média fazendo 80 vezes 22, mais 80 vezes 30, mais 24 vezes 38, mais 16 vezes 46, tudo isso, todo esse valor, a dividir por 200. Ok, mas, atenção, eu quero 224 pessoas. Ou seja, eu tenho que meter mais 24 pessoas. Eu não sei a que classe delas essas 24 pertencem. Então eu vou dizer mais 24 vezes x a dividir por 224 é igual a 30. Ou seja, o que eu disse basicamente é aqui. Reparem bem, 22 vezes 80, mais 30 vezes 80, mais 38 vezes 24, mais 46 vezes 16, mais x, que eu não sei, vezes 24, a dividir por 224 é igual a 30. E o que eu tenho aqui é uma equação. Bem, primeira coisa a fazer. O 224 está aqui como divisor, passa para o outro lado, vai multiplicar. 22 vezes 80 mais 30 vezes 80 mais 38 vezes 24 mais 46 vezes 16, na calculadora, a gente faz a continha, deu 5.808. Próximo passo, o que é que a gente vai fazer? Bem, podemos fazer já esta continha aqui. Este valor que está aqui é positivo. Quando passa para o lado da igualdade, passa a negativo. E então fico com, reparem bem, x vezes 24 ou 24 vezes x ou 24x é tudo a mesma coisa. 30 vezes 224 deu 6.720 menos estes 5.808. Fazer esta continha na calculadora, 912. E agora, finalmente, o 24 está aqui a multiplicar por x. Operação inversa, divisão. O x vai ser 38. Se o x é 38, a que classe etária é que as pessoas pertencem? Bem, as pessoas vão pertencer à classe etária dos 34 aos 42. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentar. Brevemente irei resolver os exercícios 7 e 8. Adeus, até uma próxima.